Ei! Hoje não é assim. É, Eu esqueci a abertura de quarta completamente, eu não lembro mais. Salve, salve, amigos da internet! Meu nome é Nino Denani e vocês estão aqui em mais um vídeo meu no YouTube. Hoje é quarta-feira, né? Quarta-feira é dia de quarta, é dia de vídeo de quarta, obviamente, porque vídeo de quarta não podia ser na terça. E hoje a gente tá fazendo aquele especial, continuando, na verdade, aquele especial sobre espiritualidade que a gente vem fazendo já há algumas semanas, beleza? Eu comecei falando sobre o que é a espiritualidade, essas coisas todas. Depois eu falei sobre incorporação. E é isso, eu acho. Eu acho que eu falei sobre obsessão. Tá tudo tão confuso na minha cabeça que eu já não sei mais sobre o que eu falei. Não sei, eu não lembro, mas eu acho que eu falei sobre obsessão também. Eu acho que sim. De qualquer forma, dane-se, né? Tá aqui a listagem com os vídeos pra vocês. De qualquer forma, a gente vai falar hoje sobre uma coisa que eu acho muito legal, que a gente tem que levar muito em conta. E é mais um vídeo alerta do que um vídeo explicativo, na verdade. Ele vai acabar sendo explicativo porque vocês sabem como que eu sou, né? Eu gosto de fazer esse tipo de coisa. Mas é um vídeo alerta, beleza? O vídeo de hoje vai falar sobre vício espiritual. Uau! Todão, tá pronto aí, velho? Então puxa a vinheta que não existe mais. Bom, gente, é o seguinte, ó. O que é esse vício espiritual que eu tô falando? Há muito tempo, eu venho abordando aqui na internet com vocês questões a respeito de magia, de espiritualidade, aquelas coisas que eu falo no vlog diário, né? Todas essas coisas que estão envolvidas no meio desse mitinho malucão, em 100% edição, 100%, né? Eu sempre venho abordando essas coisas com vocês e eu tô nesse caminho já há algum tempo, tá? Óbvio, o fato de eu estar há algum tempo nesse caminho não significa necessariamente muita coisa, embora as pessoas gostem de ficar falando aí, porque tenho 20 anos de santo. Né? Isso, em geral, não quer dizer muito, porque você pode passar 35 anos dirigindo um carro e ainda assim não dirige bem se você não dirige com afinco, não vai aprender, etc e tal, né? Então eu tenho um tempo de caminhada, e ao longo desse tempo todo que tem acontecido de caminhada e das conversas, principalmente, que eu tenho tido com vocês aqui na internet, eu tenho notado uma questão de dificuldade de inter-relação, tá? Vocês sabem que eu tenho um viés bem mais cético do que o normal, né? Do que o normal nessa senda espiritualista e tal. E eu gosto de não só pensar as coisas, mas observá-las também. E eu tenho visto que essa problemática da inter-relação que a gente tem é um negócio que prejudica bastante. Qual que é essa problemática? Geralmente, eu vou colocar agora uma tese minha, tá? Que pode estar errada. É uma coisa que eu tenho observado e que eu acho que faz muito sentido para justificar ou para explicar o que eu vou falar lá na frente. Quando as pessoas entram nessa senda espiritualista, elas entram muito esfomeadas, elas entram babando nisso, tá? Por quê? Porque, em geral, as pessoas são muito massacradas pelas questões cristãs da coisa, então, pelo cristianismo católico romano, pelo evangélico, todas as vertentes protestantes, né, sejam elas novas ou antigas. Então, em dado momento, a pessoa ela descobre que existe uma outra possibilidade de vida, né? Além daqueles 5 minutos que Deus explica, né? Pode ser que exista um mundo espiritual aí e uma relação entre nós que até então foi obliterada de mim. Nesse momento acontece uma ruptura mental ou alguma coisa desse gênero que faz com que as pessoas... Eu sempre falo disso, eu falo que é o efeito mola, né? Na verdade, esse termo eu ouvi do Pirula num vídeo dele sobre minorias, e eu acho que ele se aplica muito bem a essa questão, né? O que é o efeito mola? Você era muito reprimido lá pelas suas questões religiosas, de família, etc e tal. Quando você percebe que tem alguma coisa, que pode ter alguma coisa além, essa mola tende a se expandir. Só que ela não vai se expandir para chegar no seu ponto de equilíbrio, ela vai se expandir para o lado oposto. Então as pessoas que adentram nesse espaço, elas começam a acreditar. Ela fala assim, bom, já que eu não acreditava em nada e talvez eu esteja errado,
eu vou começar a acreditar em tudo. E aí você vê pessoas começando a acreditar em contatos alienígenas, em Ashtar Sheran, em comando intergaláctico da Terra, em, sei lá, em tudo, né? Em que a Terra é plana e que, sei lá, não sei, nas mais diversas coisas, tá? Porque você antes não acreditava em nada e agora você começou a acreditar em tudo. Isso daí vai, né, essa mola ela vai indo e voltando até que você encontra um equilíbrio, que pode demorar mais ou menos tempo. Só que o que acontece que é importante a gente notar aqui. A Ana fez um vídeo de um Terça Divina, que não foi ao ar ainda, eu acho que vai ao ar talvez hoje, sei lá, que eu abordo um pouquinho desse tema, porque a gente estava falando de uma outra coisa, mas eu abordo esse tema, que é o amor, tá? O amor meio vício. Ou seja, você era lá reprimido, você saiu dessa repressão, você entrou num terreiro, tá? Pode ser qualquer coisa, mas eu vou usar terreiro porque a gente tá falando disso, né? Você entrou no terreiro. E aí você vê que várias coisas novas acontecem lá, você aprende várias coisas novas, tudo isso te envolve, esse encanto todo te envolve de uma forma que você dá todo o seu amor para aquele lugar. Esse amor, porque nós terráqueos ainda não aprendemos ou não conseguimos ainda diferenciar o que é um amor saudável do que é um amor doentio, porque essas coisas existem. Esse amor ele pode ir do saudável ao doentio em 3 segundos, né? E você você dá muito amor e você passa a achar que é só aquilo que tá certo, que é só daquele jeito, que porque o seu grupo faz daquele jeito, todo mundo tem que fazer daquele jeito, e que aquilo lá é o melhor para a humanidade. E que aquilo lá só é bom, e essas coisas todas, tá? Você dá tanto amor para aquilo que você não consegue ver os tons de cinza, saca? Você não consegue ver que outras possibilidades também são perfeitas, perfeitamente plausíveis, né? E também não consegue ver que a sua própria questão pode ter erros. E aí a gente entra naqueles fanatismos bobos de internet, sabe? Que alguém posta um vídeo X e aí outro alguém vem e fala: ah, aquilo lá é idiotice, aquilo lá não pode, aquilo lá segundo não sei quem da minha tribo, sabe esses negócios? Que na verdade nada mais é do que um externar de um amor doente, né? É o externar de um amor viciado. Que a gente, né, tipo eu que tenho um pouquinho mais de percepção da vida, talvez, não sei como é que é isso, eu consigo observar esse tipo de coisa e às vezes eu até tento dialogar com a pessoa, falar, ó, será que naquele terreiro aquelas pessoas ali, elas não estão felizes, elas não estão... Então tá certo, sabe? Tá dentro do paradigma dela. Beleza. Além dessa questão toda, a relação que você vai ter com os seus guias, se você tá com o amor dessa forma, o amor doente, acaba se tornando, como eu disse, viciado. Então você acaba começando a justificar toda a sua vida a partir do espírito. Toda ela. E o engraçado que você justifica a sua vida a partir do espírito, mas não do seu próprio. Não de você mesmo, né? Então, tipo, a minha vida é aquela de sempre, né? Eu tropecei na rua, porque eu não dei o padê do Exu. Ah, eu fiz não sei o que lá, porque eu não dei a obrigação de Iemanjá. Ah, não sei o que, sei lá, bati a cabeça na porta. Ah, é porque o Ogum tá querendo me castigar. Não, a porta é de madeira, então é o Xós. Sabe, tipo um negócio assim? Que é uma dependência espiritual que a gente tem, que na verdade é uma justificativa dos erros que a gente comete, né? Esse vício espiritual que eu tô tentando tratar aqui com vocês, que eu dei essa volta toda pra chegar, é exatamente o que eu falo pra vocês em quase todos os vídeos do meu canal. É a preguiça, né? A preguiça e o medo, talvez. Porque a gente tem medo de se invalidar quanto perfeito. Embora todo mundo que é religioso tende a falar que perfeito só Deus, a gente gosta na prática de se achar perfeito. Então a gente não pode errar, a gente não pode falar besteira, a gente não pode cometer deslizes, essas coisas todas.
E sempre que isso acontece na nossa vida, a gente tende a culpar um terceiro porque é mais cômodo. Essa postura, para você que é um bandista e que tende a achar evangélicos mais bobinhos, é a mesma postura de um evangélico fanático, tá? E isso é outra coisa que eu acho brilhante na cabeça humana, assim, porque em geral os umbandistas se acham muito liberais, né? Olha, eu não tenho nada contra evangélico, eu não tenho nada contra católico, eu não tenho nada contra isso, contra aquilo. Mas o ato prático é muito diferente da teoria, né? Então você vê, sim, umbandistas cometendo preconceitos contra evangélico, no sentido de que, o evangélico é burro, o evangélico é tapado, o evangélico é escravo de não sei o quê, o evangélico se dá pro pastor, essas coisas todas. Então, tipo, a incoerência começa aí, né? Eu sempre falo pra todo mundo que a religião, ela brota incoerência nas pessoas, né? E essa é mais uma delas. Tem aquelas coisas de que a religião não faz... Uma vez eu entrei num debate com dois rapazes umbandistas. Um deles até tem um canal aí no YouTube, eu não lembro agora o nome. Mas era uma... Porque eles postaram aquele negócio lá de que a Umbanda não faz amarração, porque a Umbanda só faz o bem, né? E aí eu entrei nessa questão, falei, mas o que é amarração pra você? Aí ele começou a detalhar lá. Aí eu falei, engraçado, porque eu conheço a amarração como outra coisa. E a amarração que eu conheço tem até uma desculpa justificável, né? Que a amarração que eu conheço também a outra amarração, mas eu queria argumentar com o cara. A amarração que eu conheço, eu falei pra ele, era... sei lá, eu tô casado com a Ana, alguém externo lá faz uma macumba pra me separar da Ana porque tá afim da Ana. Então a amarração seria quebrar essa magia externa, sabe? Que foi uma justificativa que um dia eu ouvi de um dirigente, de um cara que faz amarração. Eu falei, não é certo, mas é justificável até. Dependendo do seu padrão moral, isso tem justificativa. E aí a gente começou a entrar em questão de... Eu falei assim, bom, já que você tá falando isso, então o que é o certo, o que é bem, o que é mal pra você justificar que a Umbanda só faz o bem? Então, isso não é meio egocêntrico seu, porque se a Umbanda só faz um bem, é na verdade uma outra forma de falar que você não faz o mal, porque você é um bandista, né? E aí a gente entrou nessas questões de bem e de mal, e aí acabou falando de ética, de moral. Eu falei, aí dada a conversa, em dado momento ele falou pra mim assim, eu não vou mais conversar com você porque eu tô no carro e eu não consigo ficar digitando. Eu falei, então peraí, então você tá falando pra mim que a Umbanda só faz o bem tem a ver com ética e moral, e você tá digitando no carro e isso é contra a lei. Então ou você não é um bandista ou sua tese não tá tão certa. E aí ele falou pra mim, não, mas eu tô digitando no carro, mas eu tô digitando quando eu paro no farol. E aí eu falei assim, mas a lei é igual pra todos, cara. A lei não distingue isso. Você não pode usar o celular no carro, exceto quando parado no farol. Então você está infringindo a lei. E dado que você tem me dito, ou você não é um bandista, ou a Umbanda não é o que você me disse. Né? Essa capacidade que a gente tem de terceirizar o problema ou terceirizar a culpa, ele também recai, e recai com muito mais força, talvez, do que recai nos evangélicos com a questão de Jeová e do diabo, né, do demônio, nos espiritualistas. Porque espiritualista tende a terceirizar tudo. Tudo é terceirizado para o espiritualista. Então, para aqueles mais nova era, se você tem um problema, se você tem isso, tem aquilo, é uma questão kármica, é uma questão que você, sei lá, de outras vidas. É uma questão do espírito X que está te obsediando. É uma questão... Nunca é a pessoa, né? Nunca é a pessoa que é o problema. E é engraçado que mesmo quando a gente fala assim, olha, é uma questão kármica, dificilmente a pessoa compreende que o karma foi culpa dela. Então é culpa dela. Ela consegue mudar esse karma, né? Porque se a culpa é dela, então ela consegue fazer isso mudar. Se é um obsessor, então a culpa também é dela, não é... Porque ela está se deixando obsediar, entendeu? E isso para tudo na vida, né? Esse é o ponto 1, tá? A questão da culpa, que é uma questão um pouco mais trabalhosa e demorou para eu chegar no ponto. Mas eu espero que vocês tenham compreendido. Apesar da gente ser espiritualista e compreender a existência de uma outra realidade aí e da interação entre os dois planos, não é tudo na sua vida que acontece por culpa dessa interação.
né? Essa interação, na verdade, ela vai representar tipo 10% do que acontece na sua vida, e mesmo esses 10% será culpa sua de permitir que isso aconteça. Você só é obsediado por ou você encher o saco de alguém, e aí a gente entra naquela questão que eu sempre falo, faça o máximo para atrapalhar o mínimo. E aí você atrapalhando o mínimo, você não vai encher o saco de ninguém, e enchendo o saco de ninguém, você não vai ter motivo para ser obsediado nesse sentido, de uma magia mandada. Ou você é, foi enviado, ou você está cometendo atitudes tão vis que você se alinhou a um espírito igualmente vil, e aí ele tá te. É um processo meio até inconsciente dele, porque ele só se uniu a você porque, meu, é legal ver você fazendo as coisas, e aí ele acaba te dotando com a energia dele. Existem outros sistemas? Existem outros sistemas, mas pela minha experiência, que de novo é bem pouca, né? Eu tenho um tempo de andada, mas não é. Tempo não é muita coisa. Eu não tenho uma amostragem muito diversificada, porque eu trabalho só na casa da avó. Grande parte do que a gente vê é isso, tá? Agora vamos para uma segunda parte, para falar de vício espiritual, que é o vício da incorporação, que eu acho que é o mais legal de todos, tá? Não tem um ser humano que já passou pela casa da avó Maria Rosa, ou pelos terreiros pelos quais eu já passei, que não adoravam a sensação da incorporação. Incorporar é muito bom, tá? Seja existindo ou não o espírito, existindo ou não a incorporação de fato per se, né, sendo só uma percepção da nossa mente, um estado meditativo, uma alteração de... Não importa. O que importa é que aquele estado, aquele momento que está acontecendo ali no terreiro, é um momento muito bom, né? É gostoso. Você, quanto pessoa, se sente mais íntegro, né? Você fica mais completo, você se sente naquele momento. Se for meninas incorporando, por exemplo, a pombagira, elas se sentem as pessoas mais gostosas do planeta, mais bonitas. Os homens se sentem másculos, né? Você externa uma questão humana muito boa para o humano, que na verdade devia ser um negócio corriqueiro da gente, né? Mas a gente também não é, porque a gente, se fosse, a gente ia se perder no meio do caminho, né? As mulheres iam se lascar com a questão da sensualidade, os homens também, né? Ia ficar todo mundo meio puto, assim, tipo, ia sair dando pra homens e mulheres, tá? Então não é um negócio permanente. Mas é um negócio que é muito bom. E isso tem-se que tomar muito cuidado. Meu café já esfriou. Por que tem-se que tomar muito cuidado? Porque por ser muito bom, a gente acaba querendo repetir isso sempre, tá? Incluindo no terreiro. Incluindo no terreiro não, incluindo fora do terreiro, né? Terreiro é ok, menos mal. Mas a gente quer resolver isso, repetir isso sempre. Inclusive quando a gente tem questões de a gente já tá dando passe. Porque a gente vê que o passe ajuda as pessoas de alguma forma, tá? Tendo ali um espírito ou não, a pessoa que tá na frente tomando o passe, ela é ajudada de alguma forma. Né? Seja, enfim, eu não tô discutindo a questão do se espírito existe ou não, se o passe é real ou é uma coisa na minha cabeça, tá? Isso a gente nunca vai ter resposta disso. Mas, efetivamente, as pessoas que vão lá são ajudadas. Muito mais pela questão até do conselho que está sendo dado do que por qualquer outra coisa, né? Mas é claro que existem umas míticas que são um pouco mais fantasiosas e que usam de trabalhos, né, de queima de pólvora, essas coisas todas, com uma certa frequência. E isso tem um efeito pirotécnico nas pessoas, né? As pessoas se impressionam com aquilo. E aí você, médium, tende a se achar o pica grossa. Manja? Mesmo que isso não seja postulado, né? Não seja falado, mas você se sente o pica grossa. Porque você tá vendo, você tá chegando lá, você queimou meia dúzia de vela e tipo, você viu a pessoa que ia se matar mudando completamente de vida, né? A sua tendência é querer espalhar isso para todo mundo. Só que acontece. Não há problema nenhum de você, querido médium, chegar para uma pessoa
e conversar com ela, aconselhá-la, né? Você fará isso, inclusive, dependendo do seu dia a dia, você fará isso, inclusive intuído pelo seu guia. Só que não há necessidade de você incorporar a qualquer hora, em qualquer lugar. Aliás, isso foi um negócio que eu nunca entendi, mas eu nunca entendi por culpa da Ana, porque a Ana me explicou muito cedo o que acontecia. Então eu já pesquei e a partir daí eu deixei meio que de, né, compreender esse fato. Se vocês quiserem, escrevam aqui nos comentários o que vocês acham para tentar me ajudar, tá? Eu sempre compreendi que a relação entre médium e espírito é muito... Médium e guia, né? A peteca se coçando na cama tremendo. A peteca... A relação entre médium e guia, ela é muito simples. Na verdade, eu nunca vi processos muito complexos para isso, sabe? Eu não tô falando com essa afirmação toda que você depende de um terreiro, por exemplo, para incorporar. Você pode incorporar na sua casa, na rua, né? Cada um tem a bunda que sabe. Porque, né, os problemas decorrentes disso serão sua responsabilidade sua e ponto. Mas, primeiro, eu sempre tive uma postura de autorresolução. Então eu sempre gostei muito de fazer as coisas e o fato de dar muito... De deixar toda a resolução do problema na mão do guia me incomodava, porque eu acho que certas coisas eu podia fazer, sabe? Então era meio assim, vamos deixar para eles as coisas que são realmente difíceis. As coisas que são fáceis, vamos ajudando, né? Então, por exemplo, desde que eu comecei a entrar de verdade nessa questão espiritualista, eu comecei a estudar a questão da energia. Por quê? Porque todo mundo falava, Nino, passe, você vai descarregar a pessoa, você vai fazer não sei o que, você vai harmonizar um órgão para melhorar a saúde. E eu ficava pensando na minha cabeça, falava, pô, se é um negócio que parece ser tão simples que ele faz, por que eu não posso fazer? E aí eu deixo as coisas difíceis para ele. Então eu comecei a estudar para facilitar a vida do guia, saca? Então, por exemplo, para mim nunca coube na minha cabeça não saber onde os órgãos do corpo estão. Porque se uma pessoa tá com dor de estômago, tá, o guia sabe onde o estômago tá e vai pôr a mão, ou a energia é auto-inteligente, como algumas pessoas falam, e ela vai pro lugar. Ok, mas tipo, é muito mais fácil se eu souber onde tá o estômago, pra ir pôr uma mãozinha lá já, sabe? Então eu sempre tive essa minha posição, além da posição que a Ana depois foi me dar, que falando, não, o contato entre médium e guia é muito simples, não precisa de nada disso. Dado essas situações, quando um problema acontece, uma pessoa vem te pedir um conselho que fora da gira, que você, em teoria, incorporaria um espírito para fazer qualquer coisa, você pode muito bem fazer isso só intuído. Você não precisa da incorporação, né? Você não precisa nem que o guia esteja perto de você. E isso só se você não conseguir resolver o problema, sabe? Não conseguir dar um conselho bom, né? E aí que entra a questão do vício, porque eu sei que tem duas partes aqui, né? Porque uma parte é você e essa questão toda, a outra parte é quem tá te pedindo e olhar para você e acreditar só no seu guia, não acreditar nessa questão da intuição. Mas isso também é uma responsabilidade sua, médium, de explicar o que está acontecendo para essas pessoas, né? Eu sempre conto dessas duas questões, né? Que existe o placebo é do médium e também para o assistente, mas eu acho que é muita obrigação do médium explanar o placebo para as pessoas, sabe? Usar da ferramenta para ensinar a pessoa a não depender mais da ferramenta, porque senão a ferramenta vira uma muleta, sabe? Então, tipo, na Casa da Maria Rosa, eu sempre falo pra vocês, a gente não é Umbanda, mas a gente usa a decoração da Umbanda para as pessoas entenderem o que tá acontecendo. Ok, perfeito. Os guias, inclusive, tá? Eles vêm com o arquétipozinho lá do preto velho, com o arquétipozinho do caboclo, né? Mas eles usam disso para as pessoas quando começam a retornar, né? Porque a pessoa toma um passe, gostou, ela volta de novo, de novo, de novo. Nesse volta de novo, de novo, de novo, os guias mesmo vão trabalhando essa pessoa para compreender que aquilo tudo não precisa. Porque aí você dá autonomia para aquela pessoa, inclusive para quando ela se tornar um médium, se for o caso, né? Porque aí ela se tornará um médium mais consciente, o que a Ana gosta de chamar de um médium independente, né? Um médium, para usar uma palavra da moda, um médium empoderado. O que isso quer dizer, um médium empoderado? É um médium que não depende do pai ou da mãe de santo para fazer sua vida acontecer. Que é uma coisa que a Ana pega bem pesado. E é por isso uma das causas do nosso terreiro ser sempre pequeno. Por quê?
tem muita assistência, né? A assistência pequenininha, ela vai crescendo. Quando ela cresce, geralmente as pessoas começam a entrar pro Campo Santo, né? Para fazer a questão mediúnica dela. Quando elas entram, elas começam a ter toda uma carga, tarará, 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 com essa implicação junto. Quando elas se fazem médium, elas saem. E aí vão seguir seus caminhos. Mas por quê? Porque elas já estão empoderadas. Elas já são donas da própria vida, inclusive espiritualmente. Isso é parte do nosso trabalho, sacou? Então eu acho que era legal vocês combaterem o vício também nessa questão. Não precisa ficar incorporando o tempo inteiro. Você não precisa, eu sei que é gostoso, mas esse vício dá margens, como o vício é um pecado, digamos assim, né, uma coisa ruim, ele acaba dando margens para interferências não interessantes, para outros espíritos tais chegarem perto de você. Porque no final das contas, guia também tem o que fazer da vida, ou da morte, né? Guia tem o que fazer. Não é sempre que ele estará disponível, né? Não é sempre que ele estará... Vocês fizeram um acordo de trabalho. No dia tal, de tal a tal hora. No dia tal, de tal a tal hora, ele está livre para trabalhar com você. Nos outros dias todos, não. Não necessariamente. Ele não é seu guia. Sacou? Ele está guia com você agora, trabalhando com você. Mas ele não ele não nasceu grudado em você para viver sua vida. Quem tem que viver sua vida é você. Então não adianta você ficar incorporando, porque uma hora você vai dar abertura para Zé Bandido chegar, tá ligado? E aí vai toda aquela questão, né? Você começa a incorporar o tempo inteiro, uma hora você vai dar margem para um Zé Bosta chegar perto de você, e aí quem vai sofrer? A corrente mediúnica do seu trabalho junto com o dirigente, né? E isso não é legal. Bom, eu acho que é basicamente isso que eu queria falar hoje. Assunto tenso, né, Todd? As pessoas... Bom, o que vocês acham sobre isso? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham uma ótima semana, uma ótima quarta-feira. Vejo vocês depois.